Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando sequência ao estudo do segundo trimestre de 2020, cujo tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, estaremos estudando a lição de número 7, cujo título da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O nosso texto áureo está lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz assim: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A nossa verdade prática diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe, que é a base da lição do dia de hoje, se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 19. O objetivo geral da lição de hoje é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a Igreja. E glória a Deus por isto. A nossa introdução diz o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, que acompanhamos lá em Efésios 2, do versículo 11 e o versículo 12, nesta lição veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança. Com relação à nossa introdução, eu gostaria de ler novamente Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Acompanhe aí na sua Bíblia em casa. Efésios 2, capítulo 12 diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está falando aos gentios. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Que maravilha! Amados, com a expressão que Paulo usa no versículo 13, mas agora, ele inicia mostrando um contraste da vida nova que os gentios estavam levando com a velha vida do versículo 12, que nós acabamos de ler. Então essas palavras indicam a posição presente dos crentes. E quando na continuação do versículo 13 ele diz: em Cristo Jesus, nós temos assim uma visão de nosso estado de perdição antes de conhecer a Cristo. Então é um paralelo que Paulo usa, que faz entre a velha vida e a nova vida conquistada pela obra da redenção de Jesus Cristo. Então notemos os contrastes que Paulo destaca no versículo 12 e no versículo 13. Antes, sem Cristo, mas agora em Cristo. Antes, separados e excluídos, mas agora chegastes perto. Antes, separados na carne, mas agora em um mesmo Espírito. Então o poder de unidade nesse novo pacto de Deus com o homem está no sangue de Cristo, expresso aqui no versículo 13, que diz assim: vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto.
Então, estamos perto. A expressão estáveis longe refere-se aos gentios que puderam aproximar-se de Deus pelo poder do sangue de Cristo. Então não há mais barreiras que impeçam a nossa aproximação a Jesus Cristo. Antes, por causa dos nossos pecados, nós estávamos afastados, sem possibilidade de remissão pelo sistema sacrificial comum em Israel. Mas Cristo se fez o Cordeiro de Deus, e sendo sacrificado espontaneamente, diga-se de passagem, e vertendo o seu sangue precioso no Calvário, desfez as barreiras, removeu o pecado e nos uniu em si mesmo. Aleluia, irmãos. O ponto de número 1 da nossa lição diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Esse ponto de número 1, ele está dividido em 4 subtópicos. O primeiro subtópico, a parede de separação entre os homens. Subtópico 2, a derrubada da parede da separação. Subtópico 3, o conceito da lei dos mandamentos. E subtópico 4, a revogação da lei dos mandamentos. Então vamos começar pelo primeiro subtópico, que diz a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Amados, o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu, com o passar dos anos, ele passou por algumas modificações. E uma destas modificações, ou a última modificação, foi feita justamente pelo rei Herodes. Então, Herodes praticamente ele construiu um novo templo. E segundo o apóstolo João, lá em João 2,20, foram empregados 46 anos para a construção daquele edifício, do novo templo de Herodes. Mas além do santuário de verdade que ele restaurou, ele construiu 4 átrios, ou melhor, 4 pátios em volta desse novo templo, que era o pátio dos sacerdotes, o pátio dos israelitas, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Então, o mais externo, o mais longe do templo, era o pátio dos gentios, era dos sacerdotes, dos israelitas, das mulheres e, por último, o átrio dos gentios. Pois bem, segundo o historiador Flávio Joséfo, foi construído um muro com 3 côvados de altura, cerca de 1,40 m de altura, que separava esse pátio ou esse átrio do resto da área do templo. Então ele era isolado, tinha o templo e foi construído um muro em torno para separar essa área, esse átrio, que era exclusivo dos gentios, onde os gentios poderiam ficar. E foram colocados também nesses muros, em uma distância igual, placas de pedra, algumas com caracteres gregos, outras em latim, as quais declaravam a lei da pureza, isto é, que nenhum estrangeiro poderia entrar no lugar santo. Inclusive, uma dessas pedras, ou parte delas, uma parte de porcelana, ela foi encontrada em 1871, comprovando esse relato do historiador Flávio Joséfo, por uma equipe arqueológica que trabalhava na região de onde era o templo. Então, nesta placa continha uma proibição aos gentios, que nenhum gentio ultrapassasse o muro da delimitação do templo. Quem for surpreendido será causa da sua própria morte que se seguirá. Esse era o escrito que estava nessas placas de pedra. Então a severidade da pena em caso de violação destoa totalmente da mesma liberalidade da própria Torá, que nós vemos lá em Levítico, capítulo 17,
do versículo 8 ao 9, que fala assim que todo israelita ou estrangeiro, veja bem, ou estrangeiro que vier morar no meio de vós, ofereça um holocausto ou sacrifício e leve a vítima à entrada da tenda do encontro. Então o gentio poderia chegar, o estrangeiro poderia chegar, tinha acesso. Era só fazer o holocausto que ele tinha acesso à tenda do encontro. Mas muitos estudiosos consideram que esta proibição tão clara e dura era fruto do rigor dos escribas judeus, que viviam no templo naquela época. Então, os escribas estavam preocupados com o excesso de estrangeiros que chegavam em Jerusalém durante a época greco-romana, do Império Grego e do Império Romano. Então, levando em conta também a política herodiana, que era muito liberal a esse respeito. Então, via muitas pessoas de fora morar em Jerusalém, visitar Jerusalém, justamente por causa dessa liberalidade que o próprio Império Romano estava dando, o ir e vir. Eles abriram novas estradas, com isso o acesso ficou muito mais fácil. Então, várias pessoas começaram a passar por ali, e os escribas estavam preocupados justamente por isso. Uma passagem interessante que nós vemos sobre isso, lá em Atos, capítulo 21, do versículo 27 ao 30, nós vemos que os judeus queriam matar o apóstolo Paulo, porque eles acharam que o Paulo tinha introduzido dentro do templo um gentio, que eles tinham visto andando pela cidade junto com Paulo. Eles achavam que Paulo tinha colocado um gentio lá dentro, mas na verdade não tinha. Então, esta inimizade era a realidade implicitamente subentendida às placas que eram colocadas neste muro, que dividia gentios e judeus. Então, era uma hostilidade que Jesus tinha no lado. Essa hostilidade, essa divisão que os próprios judeus acabaram ocasionando. Eles acabaram criando essa hostilidade com os gentios. Aqui cabe uma reflexão, meus amados, com respeito a este muro, essa divisão que foi colocado para os gentios não entrar dentro do templo. Todo o mecanismo humano que segrega, que limita a aproximação dos homens a Deus, é antibíblico. Ou seja, Deus não aprova. Fique atento quanto a isso. Então Cristo veio para derrubar estas barreiras. Cristo vem dizer que se eles não podem entrar fisicamente naquele lugar, agora eles podem entrar espiritualmente. Ou seja, não existem mais barreiras, não existem mais pedágios para entrar na presença de Deus, amados. Esta barreira foi quebrada por Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isto. O subtópico de número 2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo, declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, que estava fazendo divisão entre eles. Então é possível afirmar que essa barreira era tanto literal, na verdade, quanto espiritual. É literal não no sentido histórico, de um muro de pedra deixar de existir fisicamente. O muro continuou lá, mas no sentido de terem sido revogadas as restrições, que antes foram o propósito da sua construção. E é espiritual porque todos que creem em Cristo, tanto judeus quanto gentios, têm acesso diretamente à presença de Deus Pai. Foi por mérito da cruz que Cristo, que a divisória foi rompida, da qual o muro era um símbolo de separação. Cristo rompeu, Cristo derrubou essa separação que havia. Por causa daquilo que Cristo fez na sua carne, isto é, pelo seu corpo entregue por nós e pelo seu sangue vertido nos flagelos da crucificação, a inimizade e a barreira foram desfeitas. Em Cristo, deixamos de ser indignos forasteiros e de ser isolados das promessas messiânicas, amados. Na nova aliança, não há mais impedimento de aproximação à presença do Deus único, santo e verdadeiro. Subtópico de número 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão
tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil. Os mandamentos normalmente são entendidos como as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, contidas nas tábuas entregues por Deus a Moisés sobre o Monte Sinai. Mas na tradição do judaísmo, além das 10 palavras, além dos 10 mandamentos que nós conhecemos, existem inúmeras outras regras ou preceitos presentes em outros textos bíblicos e também na tradição oral. São um total de 613 mandamentos ou preceitos que cobrem todas as áreas da vida dos judeus. Por isso que os mandamentos, a lei dos mandamentos é tripartida: moral, cerimonial e civil. Ela abrange todas as áreas da vida dos judeus e eles têm que cumprir na risca. Subtópico 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Vemos lá em Efésios 2, versículo 15, na parte B. Então, amados, esse conjunto de regras e regulamentações do Código Mosaico intensificou-se mesmo a partir do regresso dos judeus do exílio babilônico. Quando eles voltaram da Babilônica, aí que se alvoroçou cada vez mais com relação a esses mandamentos. A religião judaica tornou-se ali, neste momento, profundamente legalista. Isso foi muito prejudicial para eles. A ênfase para eles recaía sobre as obediências às ordenanças tradicionais. Então, eles davam muito mais valor às tradições judaicas. Afinal, foi essa mesma ênfase sobre preceitos cerimoniais, acrescidas ainda daqueles preceitos contidos na lei mosaica, que formou um muro divisório entre judeus e gentios. Então os judeus, eles acabaram colocando mais coisas ainda no preceito mosaico, no preceito que tinha sido passado para Moisés. Eles foram adicionando cada vez mais coisas sobre os preceitos. Mas Cristo aboliu a lei que trazia um código escrito de regulamentos sobre sacrifícios de animais, questões alimentares, regras sobre a limpeza, impureza, a qual criava uma séria barreira entre judeus e gentios, e que resultava assim em um particularismo judeu e em uma exclusão dos gentios. Então esse formalismo e exclusivismo extremado por parte dos judeus resultaram na separação e na hostilidade que os judeus tinham contra os gentios. Mas, no entanto, o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas. Assim, a inimizade foi desfeita. Vamos ler Efésios 2, versículo 15, um pouquinho sobre isso. Efésios 2 e 15, o que diz? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo, amados, Cristo anulou a lei de cerimônias e toda a sua força escravizadora, com o propósito de criar em si mesmo um novo homem dos dois povos, isto é, dos gentios e dos judeus. E criou a igreja, fazendo assim que prevalecesse a paz entre esses dois povos. Que maravilha! Ponto de número 2 da nossa lição. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O subtópico de número 1, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma
qualidade espiritual. Amados, o conceito bíblico de paz, ou o dicionário bíblico Wycliffe, descreve a dádiva da paz nos seguintes termos que eu vou aqui compartilhar com os irmãos. Dicionário bíblico Wycliffe diz assim: o homem que recebe esta aliança de paz com Deus deve buscar esta paz no aumento da sua santificação, pela obra do Espírito, que gera como um fruto particular a própria paz. Ele não deve viver com medo e ansiedade, porque o tesouro do legado da paz de Cristo foi colocado no seu coração. Sua serenidade de mente e tranquilidade interior em Cristo não dependerão nem serão abalados pelo fato de vir a ter tribulações neste mundo. Estando em paz com seus companheiros cristãos, através da graça de Deus, ele se esforçará com aquela motivação para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz é condição fundamental para progredirmos na união, para acolhermos os ministérios de outras pessoas e para aprendermos, ainda que através dos fracassos. Essa é a descrição de paz, uma definição de paz do dicionário Wycliffe. Então, amado, nesse aspecto que o dicionário nos traz, do dicionário Wycliffe nos traz, a passagem ali de Efésios 2:14, o apóstolo Paulo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Então, a sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e entre os homens e tornou possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz entre eles. Subtópico de número 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Então Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz, diz a nossa lição. Então exatamente, então não é suficiente dizer que Cristo traz a paz. Cristo é a nossa paz, é a nossa tranquilidade de viver. Então, à medida que os homens passam a estar em Cristo, passam a estar nele, e continuar a viver em Cristo, nós encontramos a paz com Deus. E dessa forma também é um ponto de encontro com o nosso semelhante, com o nosso próximo, independente de qual tenha sido anteriormente as divisões de raça, cor, posição social ou até mesmo de credo. Então Jesus veio com esse propósito, que acompanhamos lá em Lucas 2:14, né? Então, para ser o príncipe da paz. E de fato, foi assim que os profetas predisseram a sua vinda. Em Colossenses 1:20, também falamos um pouquinho sobre a paz de Cristo. Nós aprendemos que essa paz, ela deu-se pelo sangue da sua cruz. Quando Cristo reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Assim, Cristo é a razão de nossa paz. Ele é o nosso pacificador. O que seria de nós sem Cristo? Talvez nem aqui nós estaríamos neste momento. O que seria de mim sem Ele? Se Ele não tivesse estendido a sua mão para mim, ter me tirado do lamaçal do pecado, me dado uma chance de recuperar essa comunhão com Deus, o que seria de mim? Não fui eu que escolhi a Cristo, foi Cristo que escolheu a mim. Foi Ele que estendeu a sua mão e redimiu os meus pecados. Então, amados, a paz conquistada por Ele possibilitou a comunhão entre o crente e Deus novamente, e entre os judeus e os gentios, que é o que a nossa lição está trazendo hoje. Agora reconciliados em um único povo em Cristo Jesus, que é a nossa igreja, a igreja de Cristo. E glória a Deus por isto. Subtópico de número 3, já partindo para o final da nossa lição. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, como já falamos, onde não há circuncisão
e nem incircuncisão. Então, amados, toda e qualquer tentativa humana de fazer um acordo jamais logrou êxito ao longo da história. Todos os acordos de trégua acabaram sucumbindo diante da natureza humana pecaminosa e egocêntrica. Sempre alguém queria tirar proveito de alguém e esse acordo acabava indo por água abaixo. Assim, a reconciliação da raça humana foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Não havia outra forma. Cristo e somente Cristo nos deu a solução para esse problema que infesta a raça humana, que justamente é a separação de Deus e de outras pessoas. Jesus é a reconciliação do povo com Deus e a reconciliação das pessoas umas com as outras. Somente através de Jesus podemos viver em paz com as pessoas, tanto horizontalmente com as pessoas quanto verticalmente com Deus. Essa é a mensagem da cruz. Assim, amados, o Evangelho torna-se uma mensagem de reconciliação. Esta é uma das principais mensagens do Evangelho, da reconciliação. Cristo nos reconcilia com Deus. E através de Cristo conseguimos viver em paz com as pessoas, reconciliarmos com as pessoas, que é o tema da nossa lição, a reconciliação entre judeus, gentios, com Jesus e tudo mais. Ponto de número 3, o último tema da nossa lição de hoje. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até ao local da execução. Então, amados, subtópico de número 1, Cristo se fez maldição por nós. A morte por crucificação realmente era uma das mais desprezíveis formas de pena capital do mundo romano. Os cidadãos romanos eles estavam automaticamente protegidos contra esse tipo de punição, considerada adequada apenas para os estrangeiros. Então o martírio da cruz era ultrajante e desumano. E diante dessa humilhante exposição e desonra pública, de degradação do ser humano, vergonha e vexame diante da sociedade, Cristo não se deixou intimidar pela ofensa à sua dignidade e à sua honra. Ele suportou a afronta e os terríveis golpes desferidos contra a sua carne. Em suas horas derradeiras, na cruz do Calvário, Cristo tomou sobre si a culpa dos pecados de toda a humanidade. Ele se fez maldição por nós, ou seja, ele assumiu a punição e a condenação que era nossa. Nós tínhamos que estar pregados na cruz e não Cristo, que era inocente. Ele carregou a nossa culpa e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é, pelos seus ferimentos sofridos nós fomos sarados. Sarados do quê? Sarados da condenação do pecado. Cristo morreu em nosso lugar e a sua morte foi substitutiva. Ele substituiu-nos. Era para nós estarmos ali. Ele foi no nosso lugar. Por isso, o transgressor pode ser perdoado. E aquele que não pecou foi contado como transgressor e deu a sua própria vida. Amados, esse é o grande amor de Deus por nós. João 3,16, ele deu o seu único filho para que morresse por nós na cruz do Calvário, para nos salvar todo o mundo da condenação, da sua própria ira. Subtópico 2, partindo para o final, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20. Então o sangue vertido no sacrifício de Cristo,
expiou os nossos pecados. Biblicamente, expiar é pagar, quitar, perdoar mediante um sacrifício reparador, por meio da morte de alguém como substituto do culpado. Por conseguinte, a expiação pelo sangue de Cristo foi necessário para dar a satisfação à lei divina. Caso contrário, essa lei seria vã e o seu legislador escarnecido. Então, desse modo, Cristo pagou a nossa dívida com a lei e com o legislador na cruz do Calvário. Ele fez-se pecado por nós e a sua expiação efetuou a reconciliação. O Novo Testamento, amados, ensina com clareza que a obra salvífica de Cristo é um trabalho de reconciliação. Pela sua morte, ele removeu todas as barreiras entre Deus e nós. Amados, a obra reconciliadora de Cristo restaurou-nos ao favor de Deus. Sem Cristo, nós nunca conseguiríamos nos achegar a Deus. Subtópico 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um único corpo. Em uma genuína e sincera reconciliação, humanamente falando, a parte lesada desempenha assim um papel primário. Se a pessoa lesada não demonstrar a disposição de acolher quem a lesou, não haverá reconciliação. Então, nesse caso, ratifica-se assim o favor imerecido de Deus para conosco. Foi Ele quem tomou a iniciativa de reconciliação. A ira divina que repousava sobre nós, por causa dos pecados, ficou, amados, cravados na cruz de Cristo, por amor e graça. Assim, amados, pela cruz, a reconciliação foi concretizada, gerando assim um novo povo, tornando em um único corpo a família de Deus, a Igreja de Cristo. Amém, amados? Vamos ler aqui a nossa conclusão, para fechar a nossa lição. A conclusão diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir.